Robinson de Castro, presidente do Ceará, que vai participar ao vivo com a gente. Robinson, é verde ou azul a camisa? Para mim aqui tá vendo verde, viu? Ó, mais um pro nosso time. Ei. Vamos descobrir, os cientistas vão descobrir quem vê verde naquela camisa lá tem alguma vantagem sobre o restante da civilização. O Robinson vai falar de várias coisas, sobre o planejamento de um clube de futebol nesse momento, sobre a saúde dele, porque ele estava com o corona e já está bem recuperado. Mas já que a gente estava falando de camisa, Robinson, eu vou começar, porque eu gosto muito de uniforme, e eu sei que o Ceará hoje tem um fornecedor próprio e que muitos clubes do Nordeste estão adotando esse tipo de postura. E eu queria ouvir de vocês quais são as vantagens, por que abrir mão de um fornecedor tradicional para fazer o próprio uniforme. Boa noite, saúde e bem-vindo ao Troca. Obrigado, boa noite, saúde para todos também. Dizer que é um prazer estar aqui no programa. Bom, com relação à marca própria, nós optamos para esse ano iniciar esse projeto, que é um projeto, primeiro, que aproxima muito o clube do torcedor, né? Você tem uma dinâmica maior na fabricação e na entrega de camisas. Você pode ter uniforme 1, 2, 3, pode ter uniformes comemorativos, fazer isso com certa agilidade, né? Enfim, criar modelos mais baratos, que caibam no bolso daquele que tem menos condições de adquirir uma camisa oficial com preço mais caro. Enfim, e também tem a questão da rentabilidade, né? Você acaba tendo uma margem de contribuição financeira maior para o clube, dando maior resultado financeiro. Então, foi uma decisão que nós tomamos, estamos muito felizes, né? Abrimos a nossa loja em dezembro, um pouco antes do Natal. Em 10 dias, nós vendemos 10 mil camisas. E foi um negócio assim, absurdo. Está um projeto em vento em popa, estamos iniciando um projeto de franquia, abertura de mais lojas, e a expectativa é que a gente venda esse ano mais de 100 mil camisas, é a nossa expectativa. Claro que agora, com esse momento que nós estamos vivendo, tudo que a gente projeta agora tem que ser reavaliado, né? Vai ser outro mundo depois disso tudo. E parece uma tendência, né? O Bahia também tem fornecedor próprio, também, o Fortaleza, vários clubes estão... O América Mineiro também. Primeiro, bem-vindo, presidente. Bom vê-lo bem, depois de ter sido infectado, enfim, e se recuperado. Hoje, eu estava lendo mais cedo no Globoesporte.com um ótimo material do Capello, nosso Rodrigo Capello, falando sobre o impacto econômico dessa pausa no futebol. Ele cita, por exemplo, a perda já definitiva em relação às bilheterias, porque há uma previsão de que dificilmente a gente vai ter... Está na tela aí, o blog do Capello. Exatamente. Dificilmente a gente vai ter portões abertos tão cedo por uma questão de segurança. Queria perguntar ao presidente com a análise que ele faz nesse contexto. Né? A gente está vendo pelo material que o Capello fez em relação à apuração, perder 500 milhões de partida, né? No mínimo 500 milhões de reais. O prejuízo acumulado dos clubes podendo chegar até mais de 2 bilhões de reais nessa temporada. Queria ouvir do presidente com a análise que ele faz, né? Presidindo um clube organizado de Série A, que já tinha o orçamento pré-definido, que sabia o que ele poderia gastar até o final do ano e agora cai numa situação de incerteza, né, presidente? Qual o prejuízo que você mais teme? O que você acha que se mostra nesse cenário do segundo semestre? Sem dúvida, situação atípica que a gente está vivendo, imprevisível, a gente não tem como fazer um planejamento hoje de médio nem de longo prazo, né? Que trabalhando exatamente só no curto prazo. Conseguimos vencer o mês de março, né? Conseguimos liquidar todos os nossos compromissos, folha de pagamento de jogadores e funcionários. O desafio agora é o mês de abril. Estimamos que tivemos uma perda desde a parada para cá em torno de 5, 6, 7 milhões de reais. É muito dinheiro para o clube. Preocupação muito grande, porque os patrocinadores estão pedindo redução, retardamento dos seus pagamentos. Nosso programa de sócio estava em vento em poupa, a gente tinha feito um novo programa, contratamos uma consultoria especializada e tínhamos feito em quase 30 dias, mais de 22 mil sócios, chegando numa estimativa que bateríamos ali 30, 35, até 40 mil sócios em 60 dias, né? Foi interrompido por conta também desse momento. A gente estava fazendo feirões e
aproximando o torcedor cada vez mais. Bilheteria, perdemos, inclusive chegamos a jogar contra o Sport Recife pela Copa Nordeste, jogo que nós vencemos por 2-1 no Castelão de portões fechados, né? O nosso último jogo. Certamente a gente teria aí a possibilidade de passar de fase na Copa Nordeste, premiação. Também tínhamos jogado com Vitória e a Copa do Brasil, o primeiro jogo ganhamos de 1-0, tínhamos o segundo jogo, se nós passássemos também teríamos aí também uma premiação pela passagem de fase. Venda de material, o licenciado do clube também parou, basicamente, né? E estamos vendo aí os outros parceiros como é que vão se comportar. Então, um cenário preocupante. Nós não podemos, nesse momento, também nos desesperar, perder o equilíbrio. Vamos ter que usar nossa criatividade, nossa inteligência, nossa capacidade de diálogo também. Acho que a gente vai conseguir vencer ainda o mês de abril. Se a coisa se estender aí para maio, aí eu acho que começa a ficar preocupante e aí acende a luz vermelha, que para nós essa luz vermelha há muito tempo não acende, né? O Ceará é um clube organizado, paga religiosamente em dia seus compromissos, nós há muito tempo pagamos nossa folha em dia de jogadores e de funcionários, nós não temos dívida trabalhista, nós não temos dívida com credores nenhum, com bancos, temos todas as nossas certidões negativas, temos todas as nossas licenças, seja na área de segurança, seja na área de funcionamento ambiental, o que for, né? E nosso passivo é o menor passivo da Série A. O Ceará hoje, o seu passivo resume praticamente ao Profut, em torno de 8 milhões, 9 milhões de reais, totalmente em dia, né? Mas, para nós que estamos assim com essa disciplina fiscal, vamos dizer assim, nos acostumamos a manter as nossas contas em dias, a gente vai certamente sofrer dificuldades, mas nós estamos talvez um pouco mais prontos do que muita gente no campeonato do futebol brasileiro, que a gente sabe que tem muitos clubes em situações muito críticas, né? Quem estava com a coisa organizada provavelmente vai sentir menos. Ana, tá contigo. Presidente, eu queria pegar carona exatamente nessa reta final da sua fala, porque tem algo que tem me chamado muito a atenção, e eu não sei se tem a gente como projetar isso nesse momento, mas você acha que a médio prazo, o futebol, a gente está falando ali de Série A, Série B e no futebol internacional, se manter da mesma forma que se mantém atualmente, com custos muito elevados, né, com folhas salariais, independentemente do que o time dispute, é muito alto, né, o custo para fazer futebol no Brasil e no mundo. Depois que tudo isso passar, quando a gente retomar a sociedade nos padrões econômicos e de saúde, o senhor acredita que tem condições do futebol se reavaliar e, num futuro, a médio prazo, talvez ter alguma coisa mais perto do real e não do surreal, que é como a gente faz futebol hoje? Eu acho que a sociedade vai ter que repactuar muita coisa daqui para frente, né? As organizações, as empresas, as relações, e não vai ser diferente do futebol, que realmente os números são absurdos, né, no futebol. Você fala, por exemplo, um jogador só ganha 20 mil reais. Parece... você fala assim, menosprezando que são 20 mil reais dentro de um ecossistema diferente do futebol. 20 mil reais é um baita salário, mas no futebol é quase que significante um jogador ganhar 20 mil reais. Então, está totalmente fora dos padrões, os salários são pagos a jogadores, a treinadores. O futebol precisa botar os pés no chão. Essa coisa, tem muita gente aí que a bola tá girando e está aumentando, e tem clubes que já estão pré-falidos aí, ou falidos, ou dívidas impagáveis, essa coisa vai aumentando, se sustentando por uma tradição, por uma torcida, né, mas que, do ponto de vista econômico-financeiro, estão liquidados. E a gente, graças a Deus, teve muito cuidado com isso, mas a gente tem uma preocupação muito grande, porque a gente está numa Série A, e para concorrer com a Série A, com os demais clubes, a gente precisa ousar. E ousar traz riscos, né? Para qualquer negócio, você trazer riscos é uma coisa que pode inviabilizar um projeto para frente. Eu vi clubes, você sabe, aqui no Nordeste mesmo, que tiveram administrações que não foram boas, e os clubes estão hoje com muita dificuldade.
sem citar alguns, mas clubes que estão com muita dificuldade, clubes que estiveram muito tempo aí financeiramente e economicamente bem. Eu gosto de lembrar uma coisa importante, o Ceará não teve o privilégio nem a oportunidade de participar do Clube dos 13, né? E passou aí 30, 32 anos remunerando, através de seus contratos, 20 clubes, independente de onde eles estavam, se estavam numa Série A, B, C ou D, eles estavam sendo remunerados por força de contratos, por força daquela relação que existia do Clube dos 13 com os parceiros. E o Ceará não, o Ceará conseguiu se organizar pelas suas próprias pernas, pelas suas próprias mãos, sem ter tido esse privilégio. E a gente valoriza e se orgulha muito disso, né? Foi de 10 anos para cá, desde a época que o Evandro assumiu, cheguei junto com ele, como vice-presidente, ele como presidente. Nós estamos aí buscando implementar aqui no clube uma cultura que é difícil no futebol, de responsabilização, de transparência, de só gastar o que arrecada, e tentar ser competitivo, né? Lutando aí contra grandes forças do futebol brasileiro, e muitas delas agindo de forma irresponsável, contratando jogadores por valores absurdos, às vezes não conseguem nem pagar, criando dívidas. E a gente procurou ir na contramão disso tudo. Hoje colhemos muitos frutos, claro, mas preocupa se depois de uma pandemia dessa não houver uma grande reflexão sobre o futebol, sobre as relações do futebol e principalmente sobre os valores que envolvem o futebol. Eu acho que até os patrocinadores, os grandes players hoje que financiam o futebol, estão também passando por dificuldade. Eles vão ter que repensar algumas situações. E isso aí vai ser, de cima para baixo, uma necessidade de todos nós darmos a cara para bater e deixarmos um pouco o egoísmo de lado e repactuar para a gente seguir em frente. Rafael Rezende. Então, eu acho bem preocupante quando o Robson fala sobre, o presidente fala sobre a situação de boa parte das equipes no Brasil ser essa, né? De gastar o que não tem. Não é mais a realidade do Ceará, com tudo em dia a partir do mês de março sendo colocado, né? Não só com os jogadores, mas também com os funcionários completamente em dia. Mas a fala indica que passando de maio é uma situação que afeta, inclusive, quem está estabilizado, porque é algo fora do padrão e que significaria ali na frente essa necessidade de se refazer o pacto, como o presidente tem falado. Então, a minha maior preocupação nesse sentido, e eu não acredito muito, nem na força da pandemia para modificar um quadro que é histórico, né? E um quadro também que acaba vindo com benesses em conjunto para ir empurrando com a barriga mais para frente. Não estou citando o Ceará, né? O presidente já deixou claro qual a situação atual do clube, mas essa é a realidade geral das principais equipes do futebol brasileiro, uma dívida que bate 5 bilhões de reais, né? Somada, né? De todos os clubes. Então, a minha preocupação, presidente, é quando você fala que se alongar demais, e me parece inevitável que a gente não tenha um retorno tão imediato, e se houver um retorno imediato, ele vai ser com impacto nas finanças da mesma forma, porque vai estar movimentando menos pessoas, vai ser com ausência de público, vai ser um futebol diferente, esse futebol próximo, futebol recente, que a gente tem logo ali na frente, como possível, né, para o Brasil. Então, a minha preocupação é, se para o caso do Ceará essa margem é curta, obviamente para clubes que já vinham devendo anteriormente, ela é ainda mais complicada. Repactuar é importante, mas existem alguns compromissos que já foram acertados, né? E que vão ter que ser cumpridos hoje ou lá na frente, em algum outro momento, como historicamente acontece no futebol brasileiro. Há risco sério, assim, de que os clubes não consigam arcar com os seus compromissos já dentro da temporada 2020, né? Essa é a minha preocupação. Eu, por exemplo, aqui no clube, nós iríamos para o nosso 6º ano seguido de superávit nas nossas contas, no nosso balanço contábil, né? Que é algo difícil também no futebol, você ter superávit. Geramos um patrimônio positivo, quer dizer, nós temos hoje mais ativos do que passivos, e a gente certamente terá aí um impacto muito forte nas nossas finanças, que estará apresentado no nosso balanço no final do ano, por conta dessa paralisação. Embora o campeonato haja um compromisso aí da CBF e dos clubes de
e concluir os campeonatos estaduais, né? No nosso caso aqui, a Copa do Nordeste também, a Copa do Brasil e 38 rodadas do Brasileirão. Mesmo assim, nós teremos aí certamente um consumidor com menos condições de comparecer ao estádio, de estar fazendo o seu sócio-torcedor, de estar adquirindo produto oficial, de estar contribuindo com o seu clube, né? E perdas também de parceiros, né? Nós tivemos alguns patrocinadores que cancelaram já seu patrocínio, que estavam para fechar patrocínio, que já voltaram atrás, que já não podemos mais contar com aquela receita no nosso orçamento. Enfim, vai ser um desafio para todo mundo, para o futebol, para as empresas, de uma forma geral. Por isso que eu falo sempre que a gente vai precisar ter de forma pedagógica, entender o momento que nós estamos vivendo e procurar nos adaptar a ele, enquanto sociedade, né? E aí, no ponto de vista do clube, também atletas vão ter que repensar alguma situação, repactuar alguma situação, principalmente que são os grandes salários hoje de qualquer clube de futebol, para a gente continuar com a máquina girando e poder, quem sabe, recuperar mais na frente, se possível, esses prejuízos. Presidente, antes de te liberar, queria que você falasse um pouquinho da campanha Vozão do Bem. Pois é, eu fui acometido aí pela essa Covid, né, rapaz, e tive realmente momentos muito difíceis, né? Cheguei a ficar em estado grave, não. Cheguei a ter que ir para a UTI, usar respirador, coisa que vale, mas mesmo assim sofri muito na minha internação. Em momentos até imaginei que não voltaria para casa pelo estado debilitado que eu me encontrei. E também pelas notícias que a gente acompanhava também, o psicológico da gente fica muito afetado, né? E quando voltei, além da necessidade de eu, como pessoa física, poder ajudar as pessoas, porque acho que tive uma grande oportunidade que muitos não tiveram, também pedi ao nossa área de marketing que fizesse uma campanha que ajudasse as pessoas que mais precisam nesse momento. E são principalmente moradores de rua, pessoas que certamente perderão seu emprego, que vão ter dificuldade de sobreviver. Só para você ter uma ideia, num jogo do Ceará, hoje a gente mobiliza mais ou menos 800 pessoas que trabalham como autônomos. Essas pessoas hoje não têm nenhuma renda mais. Eles viviam da operação de jogo. A gente jogava 2, 3 vezes por mês no estádio e é ali que eles recebiam a remuneração deles, sobreviviam com aquele valor, estão sem jogos. Você tira por aí a quantidade de pessoas que estão precisando, passando necessidade. Estou colocando só uma do nosso eixo. Então, pedi para fazer essa campanha. É uma campanha de você adquirir pela internet, através do nosso site, o seu ingresso solidário, a partir de R$20, e contribui para a gente poder minimizar aí, para aqueles que mais precisam, os efeitos desse momento que nós estamos passando. Presidente, parabéns pela atitude, bom te ver com saúde, recuperado, e parabéns também pela administração do Vozão, pelo conjunto da obra nesses 6 anos, né? Obrigado pela participação aqui no Troca. Eu agradeço demais aí o convite de vocês, sempre estou assistindo vocês, acompanhando, gosto muito do programa. Tá? E também quero desejar a vocês aqui que é mais importante hoje, que é saúde, gente. Vamos lá, fé em Deus, saúde, se cuidem, tá? Cuidem dos seus familiares, dos seus pais. Momento realmente da gente ter um pouco de atenção para a gente não perder alguém, tá bom? Tudo de bom para vocês, uma boa noite, que Deus abençoe. Boa noite, saúde, obrigado.